Uma mala misteriosa é colocada no bagageiro de um táxi lá em Bali. Um casal pede para os funcionários do hotel colocarem essa mala no carro do taxista e somem por vários minutos. O taxista começa a ficar preocupado e em um devido momento ele olha para a mala que está ali atrás e ele repara que tem um líquido estranho vermelho escorrendo lá de dentro. Imediatamente ele fica preocupado, vai até a recepção do hotel e pergunta onde está aquele casal que colocou a mala no seu carro. A pessoa que está na recepção responde que esse casal teve um problema com o check-out no hotel e eles simplesmente desapareceram. E quando ele conta para a recepção desse líquido que está vazando de dentro da mala, eles falam para ele chamar a polícia imediatamente. E assim que os policiais chegam e abrem a mala, eles descobrem um corpo lá dentro. Essa é a história da mulher na mala. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. E eu gostaria de avisar pra vocês que mês que vem, já é mês que vem? Não, em outubro eu vou estar viajando pra Coreia do Sul, vou passar 5 semanas lá. Então, se vocês tiverem interesse em seguir mais a minha vida, tiverem interesse em saber como é que é a Coreia do Sul, me sigam no Instagram, que é @luisakemi, ou no TikTok, @luisakemi_tt, porque alguém roubou Luísa Kemi de mim, pra ver uns vlogs, ver o que eu tô fazendo lá nos meus stories, etc. A gente se vê. Mas antes de começar a falar sobre o caso, uma palavra de um dos nossos patrocinadores mais fiéis, o Surfshark. Eu sei, vocês já ouviram falar do Surfshark várias vezes antes no canal. Vocês sabem que é o serviço de VPN que mais cuida da sua segurança e privacidade online. Mas hoje o Surfshark foi especialmente necessário porque na hora de escrever o roteiro desse vídeo, vários dos sites que eu usava como fontes não estavam disponíveis no meu país. Então eu usei o Surfshark para mudar o meu endereço de IP com um clique. Tcharam! Agora eu estou num servidor estadunidense, posso acessar todo o conteúdo que é necessário para entender melhor sobre este caso. Eu sei que a maioria das pessoas não precisa acessar sites estrangeiros para escrever sobre crimes internacionais, mas essa funcionalidade também é interessante para todas as pessoas que querem acessar um conteúdo no YouTube ou em plataformas de streaming, só que não está disponível no seu país. Um clique e pronto, você consegue acessar aquele documentário, aquela série diferentona e super secreta, mudando a localização do seu servidor. É quase que uma viagem virtual pelo mundo. Sem contar que eu sempre fico com medo de, entre aspas, grampearem o meu computador por causa do tipo de pesquisa que eu tenho que fazer para escrever esses vídeos. Eu juro que eu só tenho um canal de True Crime, tá, Polícia Federal? Então o serviço de VPN é ideal para eu esconder tudo que eu faço online usando um sistema de criptografia. Assim eu sei que não tem chance nenhuma de eu estar sendo espionada. Se você tiver interesse em testar o Surfshark, então use o meu código CAFEZINHO ou acesse o link que vai estar na descrição para ganhar 83% de desconto na sua assinatura e mais 3 meses extra grátis. O Surfshark tem uma política de reembolso de 30 dias, então assim, não custa nada testar. Muito obrigado, Surfshark, por tornar este roteiro e esta carreira estranha possível. De volta pro vídeo. É o sonho de muitas pessoas conhecerem Bali lá na Indonésia, inclusive é um sonho meu, é um dos lugares que eu mais quero viajar no mundo inteiro. E é só vocês jogarem o nome Bali no Google que vocês vão entender o porquê. Ele é cheio de praias paradisíacas, muitas florestas com fauna e flora muito exclusivas do lugar. Tem montanhas vulcânicas, recifes de corais únicos, além dos vários templos e das cidades que são bem movimentadas, cheias de restaurantes e bares. Então eu não preciso dizer nada, né? Bali especificamente é um destino turístico muito popular no mundo inteiro. E existe uma região no sul de Bali que é especificamente adorada por turistas, que se chama Nusa Dua. É um lugar cheio de praias com areia branquinha, hotéis luxuosos, inclusive dizem que essa é a região de Bali com os melhores hotéis para quem tem dinheiro para bancar. E um dos melhores hotéis que ficam em Nusa Dua se chama St. Regis Hotel, que é um hotel 5 estrelas em que os quartos podem chegar a custar até $2.000 à noite. Convertendo em reais hoje em dia, fica aí na faixa dos R$10.000, mas tem gente que justifica esse valor falando do lobby gigantesco, os tapetes luxuosos e os quartos. É por essa e por outras que a Sheila Von Wismack, que é uma socialite de 62 anos, de Chicago, decidiu viajar
para Bali e se hospedar nesse St. Regis Hotel com a sua filha Heather, de 18 anos na época. Elas queriam experienciar o melhor que Bali tinha a oferecer. E o que é melhor para fortalecer esse relacionamento mãe e filha do que um hotel luxuoso, não é mesmo? As duas chegaram na Indonésia em agosto de 2014. Elas foram recepcionadas no lobby do hotel com drinks e foram alocadas no quarto 317, que era mais como um mini loft. Tinha um quarto, uma sala separada, uma varanda gigante, era o dinheiro sim. E nesses primeiros dias elas puderam aproveitar o melhor do hotel, né? Então ficaram indo para as praias particulares, ficaram na piscina, comeram lagosta, parecia as férias dos sonhos. O problema é que na terça-feira, 4 dias depois delas chegarem lá em Bali, aconteceu uma coisa muito estranha no St. Regis. Por volta do meio-dia, um casal pediu a ajuda da recepção para colocar as suas bagagens dentro de um táxi. Quando o taxista chegou, um dos funcionários do hotel começou a levar as malas desse casal para o carro, né? E reparou que uma dessas malas estava especificamente pesada. Além disso, tinha umas manchas vermelhas na parte de fora da mala que o casal alegou que eram manchas de maquiagem. A mala foi colocada dentro do táxi e o casal pediu que o taxista esperasse por eles, que eles ainda teriam que fazer o check-out ali no hotel. Então eles entraram de volta para dentro do saguão e os minutos foram se passando. Depois de um bom tempo, o taxista foi ficando ansioso, ele deu uma olhada casual para a mala que estava no seu carro e ele reparou que tinha um líquido vermelho vazando. E ele foi ligando os pontos, um líquido estranho vazando, vermelho, uma mala muito pesada, e ficou preocupado. O taxista foi até a recepção, onde o recepcionista falou que o casal teve problemas com o check-out, que eles desapareceram e não sabia o que fazer. Quando ele fala para os recepcionistas sobre essa mala suspeita, eles recomendam que ele levasse imediatamente até as autoridades. E foi isso que ele fez, ele dirigiu até um departamento de polícia e lá os policiais abriram a mala e descobriram o corpo de uma mulher meio que esmagado lá dentro. E essa mulher era a Sheila von Wismach. Vocês devem estar com um monte de dúvidas a esse ponto, assim, que casal misterioso era esse? Onde está a filha da Sheila, a Heather? E por que alguém faria esse tipo de coisa com a Sheila? Será que tinha alguma coisa contra ela? Para vocês entenderem melhor, a gente vai para a cronologia dos fatos. Vamos voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como era a vida na família Mac. Heather Mac nasceu em 1995 e ela era filha de um músico e compositor bem renomado nos Estados Unidos chamado James L. Mac e da socialite Sheila von Wismach. A Sheila foi descrita pelas pessoas que conheciam ela como uma mulher muito falante, sociável, curiosa e intelectual. Parece que desde que ela se formou na universidade, ela sempre teve várias ofertas de trabalho diferentes, em várias áreas diferentes, na política, nas artes, porque ela sempre teve muitos contatos importantes em cada uma dessas áreas. Ela conhecia muita gente influente na política e nas artes, não consegui entender exatamente por quê, não encontrei na internet, não sei se era porque a família dela era influente ou ela foi fazendo networking sozinha. Como ela era uma mulher muito da academia, né, ela decidiu se mudar para Chicago para fazer um mestrado e mais tarde um doutorado numa universidade lá de Chicago. E foi lá na universidade que ela conheceu o músico James L. Mac. Eu descobri que o James foi um verdadeiro pioneiro ali do gênero do jazz, da música clássica nos Estados Unidos, talvez um pouco mais da cena de Chicago, mas ele ajudou a produzir mais de 60 álbuns na sua carreira inteira. Parece que quando a Sheila e o James se conheceram, segundo seus conhecidos, eles tiveram uma atração instantânea um pelo outro, porque eles compartilhavam da mesma sede por conhecimento, da mesma curiosidade sobre o mundo, e aí eles acabaram namorando, se casando e em 1995 eles tiveram a Heather, sua primeira e única filha. Sheila e James criaram a sua filha numa casa que custava quase $500 mil, com 12 quartos diferentes e localizada em uma das regiões mais prestigiadas de Chicago. Eles não viviam só confortavelmente, parece que o James tinha ali muitas propriedades e muito dinheiro.
Quando a Heather era uma criança, todo mundo descrevia ela como muito doce, cheia de promessas. E a coisa mais importante que vocês têm que saber é que ela era conhecida como a princesinha do papai. O pai dela, o James, mimava muito a Heather, ela era muito apegada ao pai. E tudo ia bem na vida da família durante a infância da Heather, até um momento em que o James foi diagnosticado com um câncer no cólon em estado muito avançado. Os médicos afirmaram que já estava num estado tão avançado que ele não teria muito mais tempo de vida. E como James amava muito a sua família, ele decidiu que queria passar esses últimos momentos com quem ele mais amava, que era a Sheila e a Heather. E em 2006, ele planejou toda uma viagem para os três até a Grécia. Mas infelizmente o James acabou falecendo ainda durante essa viagem, quando ele tinha 76 anos, de embolia pulmonar no seu quarto de hotel. De acordo com o New York Post, a Sheila, ela, fez todas as burocracias depois do falecimento do James e ela optou por colocar o seu corpo em um necrotério em Atenas mesmo, em vez de enviar de volta para Chicago, e continuou a sua viagem com a Heather, que na época tinha 10 anos. E o James tinha deixado muito dinheiro para trás, aproximadamente 1,5 milhão de dólares. Segundo o artigo do Chicago Tribune, ele tinha deixado todo o seu patrimônio para sua filha Heather. No entanto, grande parte desse dinheiro, aproximadamente 800 mil dólares, incluindo honorários advocatícios, foram dados pela justiça para Sheila, mãe da Heather. E a gente vai tocar nesse assunto um pouco depois, sobre o assunto do dinheiro, herança. O falecimento do James teve um impacto gigantesco no psicológico da Heather. Conforme o tempo foi passando, a Heather foi ficando pré-adolescente, adolescente, ela começou a ser extremamente rebelde. Então ela faltava às aulas, tirava notas muito ruins, começou a fazer umas amizades esquisitas na escola. Era como se ela estivesse se rebelando através dos seus, contatos, assim, fazer amigos propositalmente estranhos. E a Sheila não gostava nada disso, ela queria que ela se afastasse dessas pessoas, só que a Heather não queria ouvir. Na verdade, essas duas começaram a discutir muito sobre qualquer tipo de coisa. Existem relatos que a polícia foi chamada para intervir em algum tipo de caso na casa dos Mac aproximadamente 86 vezes, e eram todos de violência doméstica da Heather tentando atingir a sua mãe. Eu vou ler para vocês mais ou menos o que eu encontrei. Em janeiro de 2010, a Heather deu um soco no tornozelo quebrado da sua mãe, e ela também foi acusada de roubar $1.000. Daí no ano seguinte, em fevereiro de 2011, a Heather quebrou o braço da sua mãe e em seguida removeu o fio do telefone para evitar que a sua mãe ligasse para emergência. E aí em 2012, ela acabou mordendo a Sheila, deixando o hematoma, mas a Sheila se recusou a tirar foto lá na polícia para, deixar registrado esse caso de violência doméstica. Especificamente, a Sheila nunca quis prestar queixas contra a sua filha porque ela ainda tinha esperança que ela mudaria, que era só uma fase rebelde, etc. E pode até ser que fosse uma fase que a Heather melhoraria, ou não, Mas até ela conhecer uma certa pessoa. Quando a Heather estava no seu último ano do ensino médio, ela começou a namorar um homem chamado Tommy Schaefer, que era um aspirante a rapper que estava desempregado na época, e o codinome dele era Tommy XX. Isso foi no início de 2014. O Tommy foi descrito por muitas pessoas como sendo complexo, problemático, mas ao mesmo tempo ele era charmoso e amigável. Ele gostava de se aproximar, principalmente de mulheres, para tirar vantagens das pessoas. E parece que ele era um jovem que tinha alguns problemas familiares e diziam que ele gostava de se infiltrar na casa de outras pessoas que tinham, famílias mais estáveis, alguma coisa assim. A Sheila não gostava nadinha desse relacionamento. O Tommy era 3 anos mais velho que a Heather e a Sheila simplesmente não gostava do Tommy. E aí ela insistiu várias vezes que a filha terminasse com o namorado, mas a Heather nunca quis escutar. Até que chegou num ponto em que a Sheila não aguentava mais ver esse relacionamento e ela tomou uma decisão muito drástica, que era vender a casa em que as duas moraram desde a infância da Heather, que ficava em um lugar chamado Oak Park,
e se mudar para um bairro totalmente diferente com a intenção de manter a Heather longe do namorado. Por causa dessa decisão, a Heather, na verdade, ficou cada vez mais rebelde, ela fazia coisas ainda mais ousadas. Desde que elas se mudaram, a Heather saía de casa e passava dias inteiros fora sem avisar para a mãe onde é que ela estava. Às vezes ela roubava o cartão de crédito da Sheila para reservar hotéis 5 estrelas super caros para ela ficar fora de casa. E mais importante, ela continuava encontrando com o Tommy escondido. E quando a Sheila descobriu que a Heather ainda estava encontrando com o Tommy, ela chegou até a fazer um boletim de ocorrência contra os dois, acusando eles de roubo, né, do roubo do cartão de crédito dela. E depois que a polícia pegou a Heather e o Tommy, ela tirou as acusações só da filha para que ela não fosse presa, e o Tommy acabou sendo preso sim por conduta desordeira. A Sheila estava pensando que ela estava salvando a sua filha, mas na verdade ela estava cavando a sua própria cova sem ela saber, porque alguns meses depois ela estaria dentro de uma mala em um táxi em Bali. A Sheila foi ficando cada vez mais ansiosa com essa relação fragilizada que ela tinha com a filha, e ela decidiu que ela queria reatar esse relacionamento mãe e filha, custe o que custasse, para que ela conseguisse colocar a Heather num caminho que ela achava que seria melhor para ela. Então, em 2014, ela fez planos para viajar para Bali por 10 dias para tentar reatar essa relação que ela tinha com a filha. Os amigos da Sheila até falaram que ela deveria desistir dessa viagem, que não adiantaria em nada, mas a Sheila queria muito consertar esse relacionamento com a filha dela, então ela decidiu comprar 2 passagens na classe executiva para ela e para a filha, e também reservou quartos de $1.000 a noite lá no St. Regis, que seriam as férias perfeitas para as duas. Só que mal sabe a Sheila que a sua filha Heather estava escondendo 2 segredos: uma gravidez e um plano secreto. Sim, nesse momento em que ela viajou para Bali, a Heather já estava grávida. Não fica muito claro se a Sheila já sabia dessa gravidez ou não, cada fonte de notícias fala uma coisa diferente, mas mais tarde vocês vão ver o porquê, tem toda uma razão. Mas de qualquer jeito, o bebê era do Tommy. As duas chegaram em Bali em agosto de 2014 e elas foram colocadas no quarto 317. A Sheila estava super empolgada para passar tempo de qualidade com a sua filha, mas as suas expectativas foram logo frustradas. Várias vezes nesses primeiros dias de viagem, a Heather falava para a mãe que ela iria dar um passeio, uma caminhada por conta própria, e passava várias horas fora do hotel. Então a Sheila ficava lá abandonada meio que no quarto, nas amenidades do hotel, se perguntando onde é que a sua filha estava, por que ela não avisa onde ela tá e por que as duas não estão passando tempo juntas. Então, no dia 11 de agosto de 2014, a Heather saiu para mais uma dessas caminhadas, falou para a mãe que ia sair, só que o problema é que ela demorou muito mais tempo que o normal para voltar para o quarto, e as horas começaram a se passar, e aí ficou de noite e ela não voltava. No começo, a Sheila não queria ser evasiva, ela pensou, não, a minha filha é adolescente, talvez ela tenha amigos aqui, ela tenha conhecido gente, esteja tipo num bar por aí, tudo bem, eu vou esperar para ver o que acontece. Só que deu 3 horas da manhã, a Sheila não conseguia dormir pensando no que pode ter acontecido com a sua filha, e ela resolveu descer para o saguão do hotel, perguntar para o pessoal que estava na recepção naquele momento se eles tinham visto a Heather. Então ela perguntou o seguinte para um gerente que estava de plantão naquela hora: você viu a minha filha em algum lugar? E nesse momento, o gerente deu uma pausa, olhou nos olhos da Sheila e falou uma coisa que a Sheila jamais poderia imaginar na vida dela. Ele falou: a senhora alugou 2 quartos separados, ela tá no outro quarto que foi alugado pela senhora. E imediatamente ela pensou: como assim estou pagando 2 quartos? Não, eu reservei apenas um, este que estou com a minha filha, o 317. Que outro quarto é esse? Quem está lá? E o gerente respondeu: é um senhor chamado Schaefer, que é o sobrenome do Tommy. Sim, lembra que eu falei que a Heather e o Tommy eram inseparáveis? A partir do momento que a Heather ficou sabendo que ela faria essa viagem com a sua mãe, ela pegou o cartão de crédito da Sheila e ela comprou uma passagem de $12.000 para o Tommy viajar para a Indonésia também, e alugou, quer dizer, reservou um outro quarto lá no St. Regis só para o Tommy, tudo com o dinheiro da Sheila.
Segundo um funcionário do hotel, a Sheila precisou de um tempo para entender o que estava acontecendo, ela ainda estava muito confusa, e logo ela pediu para que transferissem, fizesse uma ligação para o quarto onde estava a Heather e o Tom. Quem atendeu foi a Heather e a Sheila falou: desça pro saguão nesse exato instante. Quando a Heather chegou no salão, as duas começaram a brigar bastante. Quer dizer, a Sheila começou a falar: então é aquele bandido do Tommy Schaefer tá aqui, eu não acredito que você fez isso. Quando a gente voltar para Chicago, eu vou processar esse homem por ter roubado meu cartão de crédito, por fraude, etc, etc. A Sheila tava incrédula, porque além dela odiar o Tommy lá em Chicago, ele tinha acabado de estragar suas férias planejadas com a sua filha, que era exatamente para as duas passarem tempo só as duas. Heather e a Sheila voltaram pro seu quarto 317. A Heather estava especialmente calada naquele momento, parece que ela nunca se desculpou com a mãe pelo que ela tinha feito, e em vez das duas, conversarem sobre o assunto, a Heather ficou o tempo todo no celular mandando mensagens. Para quem? Pro Tommy. E o que eles estavam falando nessas mensagens? Bom, mais tarde a polícia pôde, confiscar os celulares, ver as mensagens que foram trocadas, e os dois estavam confabulando um plano para se livrar da Sheila de uma vez por todas. Em uma das mensagens, o Tommy fala: você não pode simplesmente bater nela com uma vara grande? E a Heather respondeu: você não pode? Então, eram aproximadamente 8h30 da manhã, vários dos outros hóspedes estavam indo para a área de café da manhã para ter um dia maravilhoso de férias em Bali, quando a campainha do quarto da Sheila toca, e quando abrem a porta é ninguém mais, ninguém menos do que o Tommy. E os próximos detalhes que eu vou dar aqui para vocês sobre o que aconteceu nesse quarto são relatos vindo diretamente da boca do Tommy. Então eles podem estar enviesados ou não, mas é importante falar que só tinham 3 pessoas no quarto naquele momento, que é o Tommy, a Heather e a Sheila. E a Sheila não saiu viva para contar a sua versão da história. Então, vamos lá, versão do Tommy. Segundo o Tommy, foi a Heather que abriu a porta, ele ficou super feliz que era a Heather, os dois se abraçaram e logo a Sheila veio até a porta tirar satisfações com o Tommy, e os dois começaram a gritar um com o outro, brigar muito, e como vocês sabem, a Heather estava grávida naquele momento, e segundo o Tommy, a Sheila ainda não sabia, não tinham dado essas notícias para ela. Então, para enfurecer a Sheila mais ainda, a Heather e o Tommy contam sobre a gravidez pra Sheila, que fica chocada. Então, mais tarde, o casal alegou que a Sheila ficou possessa, super furiosa, e começou a perseguir a Heather pelo quarto com uma faca, dizendo que ela teria que, retirar o bebê, que ela não podia continuar essa gravidez, e começou a chamar a filha de vários nomes humilhantes, tipo falando para que ela, interrompesse essa gravidez. E segundo Tommy, quando ele tentou intervir entre a briga das duas, a Sheila chamou ele por um termo racista, que em inglês começa com N, E para contextualizar vocês, o Tommy era um homem preto. Quer dizer, ele é, E um pequeno adentro para os meus seguidores aqui, que são de Portugal, da Angola, de outros lugares que não são Brasil. Eu tenho um outro canal aqui no YouTube que se chama Luísa Kemi, E um dia eu perguntei para os meus seguidores se eles preferem ser chamados de pretos ou negros, e a maior parte das pessoas que me seguem falou que preferia o termo preto, e é por isso que eu uso homem preto. Eu só tô falando isso porque tem um outro vídeo que eu usei a palavra preto e as pessoas, que eram de outros lugares que não no Brasil, acharam esquisito. Então, eu só queria avisar pra vocês não acharem estranho. O Tommy e a Heather ficaram ultrajados, eles não perguntaram: você esqueceu que o seu ex-marido era um homem preto também? E a Sheila, teoricamente, teria falado: sim, ele era preto, mas ele era rico. O James era um homem preto. E daí, segundo o Tommy, esse foi o momento que ele foi pra cima da Sheila, porque ela tava, sendo fisicamente agressiva também com ele. A princípio, o Tommy deu uma risada, mas ele logo avançou pra cima da Sheila usando um vaso de metal que ele tinha escondido embaixo da blusa e trouxe direto do seu quarto de hotel, e ele tascou com tudo na cabeça da Sheila, que
deu uns passos para trás, todas ondas, sem saber o que estava acontecendo. Segundo ele, ela continuou agitando os braços, tentando, tipo, arranhar ele, empurrar ele, só que ele continuou batendo com esse vaso na cabeça da Heather, não, da Sheila. Enquanto tudo isso acontecia, a Heather estava trancada no banheiro. E assim, eu não vou dar muitos detalhes, que eu não gosto de ser gráfica sem necessidade, né? Mas a Sheila ficou irreconhecível. E quando o ataque se encerrou, a Heather saiu do seu banheiro e o Tommy e a Heather ficaram olhando ali pro corpo da Sheila no chão do quarto do hotel e pensaram: como a gente vai lidar com isso? Tipo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Ponto. Mais tarde, eles explicaram que eles até pensaram naquele momento em relatar para a recepção do hotel que aconteceu um acidente terrível, que precisava, sei lá, fazer alguma coisa a respeito, só que depois eles pensaram melhor e falaram: não, essa é uma desculpa terrível, porque a gente não teria chamado a polícia em um caso assim. Então eles decidiram em contar uma história sobre legítima defesa, que teoricamente a Sheila teria atacado o Tommy primeiro e o Tommy, para se defender, acabou, né, dando um fim na Sheila. Só que essa desculpa também era difícil de acreditar, porque a Sheila era muito menor que o Tommy. É difícil de acreditar que ela seria um perigo pro Tommy, que era um cara bem maior, mas... Então eles decidiram que eles precisavam comprar algum tempo, que eles não podiam deixar uma mulher desfalecida no seu quarto de hotel. Eles precisariam ter tempo suficiente para tentar pelo menos fugir de Bali até que encontrassem a Sheila, né? Então o Tommy burlou não, ele fez todo um plano na cabeça dele, trouxe uma mala grande de capa dura? Tipo dura, cinza, e eles decidiram que iam colocar a Sheila lá dentro. Os dois começaram a tentar colocar a Sheila dentro da mala, mas eles logo viram que ela era grande demais para caber lá dentro e eles fizeram de tudo para que ela coubesse. Tipo assim, realmente tiveram que quebrar uns ossos para conseguir colocá-la lá dentro. Inimaginável, mas no final das contas eles finalmente conseguiram fechar a mala, mas ela estava super pesada. Quando deu mais ou menos meio-dia, os dois pediram a ajuda de um mensageiro do hotel para carregar as malas até o saguão, e ele reparou que essa mala especificamente estava super pesada e eles deram uma desculpa falando que, sei lá, eles estavam carregando certas coisas específicas, falando por que essa mala estava pesada, explicaram que eram manchas de maquiagem ali fora. E assim, acho que os funcionários do hotel, né, não pensariam que tinha uma pessoa dentro da mala. Não é o primeiro pensamento que você tem. Então, eles aceitaram essas desculpas. E aí, eles colocaram a mala dentro do táxi, como eu falei antes, e tentaram fazer o check-out no hotel. O problema é que os dois quartos estavam no nome da Sheila e o pessoal da recepção não poderia fazer o check-out se não fosse a Sheila, que era a pessoa que era dona do cartão de crédito que estava pagando pelos dois quartos. Então, eles mesmos não podiam fazer isso. E o outro problema que eles tinham é que o passaporte dos dois tinha sido retido na recepção até que eles fizessem o check-out. Então, eles não poderiam nem sair do país. Então, os dois saíram do saguão, voltaram ali para uma parte mais interna do hotel e começaram a decidir o que eles iam fazer. Então, eles pensaram assim: acho que a gente ainda consegue pegar um avião para sair de Bali mesmo sem ter os passaportes, porque a gente tem as passagens de avião. Tolos. Como eles não sabiam que não iam conseguir pegar um avião sem um passaporte, eu não sei. Mas beleza. Daí eles decidiram como é que eles iam fugir do hotel. E aí tinham 3 tipos de saídas desse hotel. A da frente, que era lá pelo saguão, que eles não poderiam sair porque a recepção ia reparar. A parte dos fundos, que era a saída para a praia, só que também tinha um monte de gente, seria muito estranho eles saírem por lá. Então, alguns funcionários do hotel falaram que viram em câmeras de segurança depois que os dois optaram por pular um muro do hotel. Chegando lá fora, os dois saíram, pediram outro táxi e foram direto para o aeroporto tentar pegar o seu voo. Mas como eu falei antes, sem passaporte, não conseguiram viajar, não conseguiram sair do país, ficaram presos na Indonésia. Então, como uma medida emergencial, eles decidiram fazer check-in em um hotel baratinho ali da região, lá em Bali.
Só que o pessoal, os funcionários da recepção desse segundo hotel, ficaram achando muito estranha, assim, as atitudes do casal. Além deles estarem super ansiosos, assim, eles não estavam carregando nenhuma bagagem, eles também não tinham os seus passaportes, que era essencial para que eles fizessem check-in. Os dois falaram na recepção que eles mostrariam os documentos no dia seguinte e o hotel deu um passe livre ali para eles ficarem no hotel durante a noite. De volta ao St. Regis, a polícia logo chegou no local assim que descobriram a Sheila dentro da mala e começaram a fazer várias perguntas na recepção sobre esse casal misterioso que tinha colocado essa mala dentro do táxi, né? E eles descobriram a identidade dos dois americanos que estavam lá e logo emitiram um alerta que foi ali para a ilha inteira. A polícia logo localizou o casal suspeito, sabiam que eles estavam desse outro hotel barato e quando eles chegaram lá, eles falaram que o casal tinha, sei lá, fornicado durante a noite inteira. Como alguém é capaz de fazer uma coisa horrível dessas e ainda fornicar na noite seguinte? É incompreensível para mim, mas eles pediram para esse casal se vestir logo e ir com eles para interrogatório. E segundo a polícia, nem a Heather nem o Tommy estavam mostrando estar muito preocupados com a situação. Os dois estavam extremamente confiantes da história que eles tinham criado. O Tommy achava que se ele falasse que foi por legítima defesa, que ele acabou atingindo a Sheila e aí ela caiu no chão, eles tentaram ligar para a polícia, mas caiu na secretária eletrônica, eles não conseguiram comunicar o acidente. Eles achavam que essa história ia colar e que logo os dois seriam levados de volta para os Estados Unidos e teriam uma vida normal. Mas eu não preciso dizer para vocês que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando a Heather falou sobre esse assunto em entrevistas depois que ela foi pega, ela falou que tudo isso aconteceu porque a Sheila era extremamente agressiva com ela, que tinham várias instâncias em que a Sheila tinha colocado fogo no cabelo dela, que ela era alcoólatra, etc. Só que a polícia que estava investigando falou que não acreditava nessa versão da Heather, porque em todas as ocasiões que a polícia foi chamada para intervir em algum caso de violência doméstica na casa dos Mac, era a Sheila que tinha sido agredida e tinha, tipo, hematomas, provas substanciais que tinha sido a Heather a agressora. A Heather também alegou que um dos maiores motivos disso tudo ter acontecido é sobre a Sheila ter sido agressiva, querendo que ela interrompesse a sua gravidez e ter insultado o Tommy com insultos racistas pra cima do Tommy, mas assim, essa teoria foi também rejeitada pela polícia porque tinham várias evidências por e-mail que não foi um crime do momento, não foi porque que o Tommy ficou esquentado na hora e resolveu dar um fim na Sheila. Tinham e-mails e mensagens trocadas entre a Heather e o Tommy já arquitetando a morte da sua mãe 6 meses antes dessa viagem. Sim, em algumas mensagens a Heather oferece $5.000 para o Tommy se ele desse um fim na sua própria mãe. E também tem o fato de que o Tommy foi andando até o quarto da Sheila segurando um vaso de metal já embaixo da sua blusa. Por que ele estaria carregando aquele objeto naquele dia especificamente em que ele atacou a Sheila se ele não tinha a intenção prévia de machucá-la, sabe? É muito estranho. Segundo o promotor lá em Bali, ele acredita que a Heather e o Tommy acabaram dando um fim na Sheila para ganhar sua herança de mais de $1,5 milhão. Ambos foram presos, a Heather foi condenada a 10 anos de prisão, enquanto o Tommy foi condenado a 18 anos, porque ele foi a pessoa, né, que atacou efetivamente a Sheila e a Heather foi tipo comparsa. A Heather deu à luz a uma menina aí lá dentro da prisão mesmo e ela pôde ficar com a bebê por 2 anos, porque segundo a lei ela podia, né, ficar com a bebê por 2 anos e depois ela foi colocada em um lar adotivo. Até a prisão, a Heather estava tentando alegar sua inocência de todas as formas possíveis, mas depois disso, ela postou um vídeo no YouTube admitindo a sua culpa, confessando o crime e falando que os motivos, na verdade, não eram de herança, ela não queria a herança da sua mãe, foi mais uma vingança, porque ela acreditava que a sua mãe tinha sido responsável pela morte do seu pai, James, lá no passado, para conseguir dinheiro, então ela não se arrependia nem um pouco de ter dado um fim na sua mãe,
por esse motivo. A Heather foi libertada da prisão lá na Indonésia no dia 29 de outubro de 2021, ano passado, e isso, tipo, só depois de 7 anos de pena cumprida, né? Isso pode parecer um bom sinal, porque ela, tipo, foi condenada a 10 anos e só cumpriu 7, mas na verdade é um péssimo sinal para Heather. Por quê? Apesar dela ter cumprido pena na Indonésia, ela foi deportada imediatamente depois da sua libertação para os Estados Unidos. E segundo a lei americana, ela ainda poderia ser condenada pelos crimes que ela cometeu lá na Indonésia uma segunda vez lá nos Estados Unidos, porque é crime dar um fim num cidadão estadunidense até fora do país. Então, até o momento, a última atualização que eu vi foi de junho desse ano e não tinha, tipo, muitas atualizações. A Heather ainda está em julgamento nos Estados Unidos por vários crimes que ela acabou cometendo lá na Indonésia e ela pode ser condenada novamente. No momento estou desesperadamente atrasada porque essa semana tem sido horrível, amizades, eu sinto muito, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Meu pai está no hospital no momento, então eu tenho que voltar para lá. Só vim para gravar esse vídeo mesmo. E vai ter uma recomendação de vídeo aqui do lado, aqui em cima, não sei. A gente se vê na próxima semana e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado. Meu Deus, tem que correr.